O livro do Apocalipse nos oferece um vislumbre da majestade do trono de Deus. Ele está cercado por 24 anciãos, 4 criaturas estranhas e pelas misteriosas rodas conhecidas como ofanins. Essa visão atrai a alma humana para o mais profundo mistério da existência. João não descreve o que vê como um símbolo, mas como algo realmente vivo e cheio de poder. É o coração da autoridade, o lugar de onde o universo é guiado e mantido unido pelas palavras divinas. Quando João diz que viu alguém sentado no trono, brilhando como pedras preciosas, com relâmpagos e trovões saindo dele, ele não está descrevendo uma imagem parada ou silenciosa. Ele nos mostra um reino vibrante e ativo. Esse trono é onde começa o governo de Deus. Os 24 anciãos representam o povo completo que foi salvo. Os querubins declaram constantemente a santidade de Deus. Os ofanins, rodas cheias de olhos, nos lembram que Deus vê tudo e está presente em todos os lugares. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, descreve esse momento impressionante. Os 24 anciãos com coroas de ouro não são apenas parte do cenário. Eles revelam uma verdade profunda. São aqueles que permaneceram fiéis e receberam a coroa da vida, como é prometido em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Esses anciãos estão vestidos de branco, mostrando que foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Eles estão sentados em tronos, compartilhando do reinado de Cristo. Durante a adoração, eles tiram suas coroas e as colocam diante daquele que merece todo louvor. Ao redor do trono estão as 4 criaturas vivas. Esses seres impressionantes nunca param de louvar a santidade de Deus, dia e noite. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, os descreve assim: cada uma das 4 criaturas tinha 6 asas e era coberta de olhos, até debaixo das asas, e nunca paravam de dizer dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses guardiões do trono refletem a natureza de Deus por meio de aspectos da criação. O leão representa poder, o boi representa serviço, o rosto humano representa raciocínio e a águia representa visão celestial. Mas há ainda mais. A visão inclui os ofanins, as mesmas rodas cheias de olhos que Ezequiel viu, agora aparecendo novamente em Apocalipse. Elas são descritas como uma roda dentro da outra. Movem-se em qualquer direção sem precisar virar, mostrando a capacidade perfeita de Deus de guiar toda a criação. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 19, está escrito: quando as criaturas vivas se moviam, as rodas ao lado delas também se moviam. E quando se levantavam do chão, as rodas também subiam. Essas rodas revelam um Deus que não está distante. Ele está em todos os lugares, conduzindo a história com plena consciência. Essa imagem dos anciãos, dos querubins e das rodas forma uma cena cheia de adoração, justiça, visão e sabedoria. O que João viu não é apenas uma figura. É um chamado para reconhecer um reino real e superior que governa silenciosamente todas as coisas. É nesse trono que o Cordeiro chega para tomar o rolo selado e iniciar o último capítulo da história. Mas ainda resta uma pergunta importante nessa visão. Quem são exatamente os 24 anciãos sentados em tronos ao redor do trono principal? São seres celestiais, figuras simbólicas ou representam a igreja glorificada, agora reinando com Cristo? O Apocalipse nos dá algumas pistas importantes. Observando de perto o que vestem, as coroas em suas cabeças e como agem na presença do Cordeiro, começamos a perceber que o papel deles carrega mais significado do que imaginamos. Este é o ponto de partida para entender tanto a glória do trono de Deus, quanto a identidade daqueles que têm a honra de estar ao redor dele.
Para entender quem são esses anciãos, precisamos voltar ao tempo de João na ilha de Patmos, seu aprisionamento e como a visão lhe foi revelada. O que aconteceu com João nos lembra que nem mesmo as correntes e o isolamento podem impedir uma revelação divina. De Patmos, a visão do trono começa, não com explicações ou introduções lentas, mas com uma cena poderosa e repentina. O trono aparece no centro de tudo, não imaginado ou distante, mas absolutamente real e próximo. Aquele que está sentado no trono brilha como jaspe e sardônio, pedras preciosas e radiantes. Essa luz reflete pureza, autoridade e dignidade real. Um arco-íris verde brilhante envolve o trono como uma esmeralda. Esse arco-íris é símbolo da promessa eterna de que a justiça de Deus nunca está separada de sua bondade. Essa combinação perfeita de justiça e misericórdia é a primeira chave para desvendar o mistério do trono. Relâmpagos e trovões saem do trono, mostrando o poder grandioso de Deus. Ainda assim, o arco-íris permanece, lembrando-nos de que sua justiça está sempre envolvida por amor. O trono é onde o temor e a esperança se encontram. É ali que todo ser humano, governante e nação enfrenta seu destino. Deste lugar central são pronunciadas as palavras que mantêm o universo em ordem. João não está nos contando uma ideia ou um sonho. Ele está revelando a verdade espiritual mais certa. O trono é o coração de todas as coisas. Nenhum império pode resistir diante dele. O Salmo 97 nos mostra uma imagem semelhante. Nuvens e escuridão o cercam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Versículo 2. A cena pulsa com intensidade, como se toda a criação aguardasse em silêncio diante do trono. Ao redor dele, João vê 24 tronos menores. Em cada um está sentado um ancião, vestido de branco e com uma coroa de ouro. Isso revela um mistério poderoso. Esses seres celestiais não estão apenas observando, estão participando do governo de Deus. O lugar do exílio de João se torna o próprio lugar onde o céu se abre por completo. Ainda assim, antes que possamos entender plenamente a identidade e o papel desses anciãos, devemos voltar nossos olhos para o centro, o próprio trono. O profeta Daniel também descreveu algo semelhante quando escreveu sobre o ancião de dias, cujo trono era feito de fogo e possuía rodas flamejantes. Daniel, capítulo 7, versículo 9. A visão de João ecoa o que mensageiros anteriores já haviam visto. O trono de Deus está vivo, ele se move, brilha e fala. Não está preso ao tempo ou ao espaço, e para João, sozinho e preso, testemunhar o governo supremo de Deus foi mais do que uma visão. Foi uma fonte de esperança. Mesmo quando parecia que Roma tinha todo o poder, a verdade era que César não tinha a última palavra. Ela pertencia ao Senhor, sentado em seu trono. O livro do Apocalipse não foi escrito para causar medo, mas para oferecer uma esperança profunda e duradoura. O reino eterno de Deus já está ativo, nada escapa ao seu governo. As vozes que João ouve soam como ordens vindas do céu, moldando os acontecimentos da história. Quando ele fala da sala do trono, não se trata apenas de adoração, ele está descrevendo liderança, poder e o lugar onde as decisões são tomadas. É ali que o destino das nações é traçado, a justiça é estabelecida e a vida começa. É por isso que Isaías disse uma vez: vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado. Isaías 6:1. O que João testemunha não é apenas o centro de tudo, é o próprio núcleo da verdade divina. Então a visão se torna ainda maior. O trono de Deus nunca está isolado. Ele é cercado por seres celestiais que o adoram e ajudam a cumprir a sua vontade. A imagem se torna mais rica, como se a fronteira entre o mundo físico e o espiritual estivesse sendo suavemente levantada.
Naquele momento em Patmos, enquanto o mundo parecia ter esquecido o apóstolo idoso, o céu abriu suas portas para que ele visse verdades eternas. Esse mesmo homem que um dia se recostou em Jesus durante uma refeição, agora vê o Senhor reinando em glória. Isso mostra que dor e isolamento não podem impedir a glória de Deus de brilhar. Seu exílio se transformou em uma porta para o tribunal celestial. E ali, diante do trono principal, João vê 24 anciãos sentados num lugar de grande dignidade. Mas quem são esses anciãos? Por que estão tão próximos de Deus? O que representam suas vestes brancas e coroas de ouro? João começa a revelar outra camada dessa visão. Ele nos mostra que, ao redor do trono, não há silêncio, mas um grupo de testemunhas que carrega a mensagem da salvação. O significado dos 24 anciãos. João observa 24 tronos menores ao redor do trono principal. Em cada um está sentado um ancião, vestido de branco e com uma coroa de ouro. Embora a cena pareça misteriosa, está cheia de simbolismo profundo. Esses anciãos não estão apenas presentes, eles têm um papel ativo no Conselho Celestial de Deus. O número 24 não é por acaso. Nas Escrituras, o número 12 costuma simbolizar ordem divina e plenitude. As 12 tribos de Israel formaram a base da primeira aliança. Os 12 apóstolos formaram o fundamento da nova aliança. Então, quando João vê 24, isso reflete a união de ambos. É um retrato do povo completo de Deus, aqueles do tempo de Abraão e os redimidos por Jesus. Isso significa que nada está faltando no plano de Deus. As vestes brancas ajudam a confirmar essa ideia. Em Apocalipse 3:5, Jesus promete: "O vencedor será vestido de roupas brancas e jamais apagarei o seu nome do livro da vida." Essas vestes não vêm da bondade deles, mas da justiça de Cristo, dada aos que foram salvos. Cada ancião diante do trono é uma prova viva de que a salvação não é só um conceito, é uma vitória real e completa. As coroas de ouro carregam outro significado importante. Não são coroas reais usadas por reis terrenos, mas coroas Stéfanos, do tipo dado a campeões. Paulo menciona esse tipo de coroa em 2 de Timóteo 4:8. Usá-la diante do trono de Deus significa que a corrida da fé terminou, a vitória foi conquistada e a recompensa é oferecida de volta em adoração ao Senhor. Há ainda mais evidências de que esses anciãos não são anjos, mas seres humanos salvos. O termo anciãos, presbíteros, nunca é usado na Bíblia para descrever anjos, sempre se refere a pessoas com função de liderança. E em Apocalipse 5:9, eles cantam um cântico para Jesus. Com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua e nação. Esse cântico só pode vir daqueles que foram resgatados pelo sacrifício de Jesus, não de anjos. Essas pistas nos ajudam a entender que os 24 anciãos são um símbolo da igreja em seu estado glorificado. Eles representam todos os que permaneceram fiéis, um sinal vivo de que as promessas de Deus se cumpriram. Esses anciãos também compartilham da autoridade de Jesus. Eles se sentam em tronos porque ele lhes deu um lugar em seu governo. Em Apocalipse 3:21, Jesus promete: "Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono." A presença dos anciãos nesta visão é um sinal de que o futuro do povo de Deus já está incluído em seu plano. Portanto, essa cena não se trata apenas de anjos ou seres celestiais. Inclui homens e mulheres que venceram pelo sangue de Cristo. A igreja não está distante nem ausente, ela já está presente diante do trono, mostrando para onde vão todas as almas salvas. Isso nos leva a um momento importante. Se esses anciãos são os redimidos, o que significa quando eles lançam suas coroas diante do trono?
É uma forma de dizer que toda vitória, toda conquista e toda honra pertencem somente a Deus. Eles não reivindicam nada como sendo deles. Tudo vem de Cristo. Ao fazer isso, demonstram rendição total, devolvendo até suas recompensas àquele que merece tudo. Mas a visão continua a se revelar. Se os anciãos representam o povo de Deus, quem são os seres estranhos e poderosos ao redor do trono, aqueles cheios de olhos que declaram constantemente a santidade de Deus? As 4 criaturas vivas, protetoras da santidade de Deus. À medida que João descreve o que vê, o foco se volta para criaturas que desafiam todas as categorias normais. Não são humanos salvos e também não são anjos comuns. Ele as chama de criaturas vivas e as posiciona mais próximas do trono. São elas que guardam diretamente a santidade de Deus. A presença delas é tão intensa que só de ler sobre isso já nos tornamos conscientes de um reino espiritual além do que nossa mente pode compreender. Cada detalhe que João compartilha é cheio de significado. Ele diz que são 4, totalmente cobertas de olhos por dentro e por fora. Nada escapa à sua percepção. A primeira tem aparência de leão, a segunda parece um boi, a terceira tem rosto humano e a quarta se assemelha a uma águia em voo. Isso reflete a visão descrita pelo profeta Ezequiel, que também viu esses seres ligados à carruagem de fogo que transportava o trono de Deus. Em Apocalipse 4:8 está escrito: nunca cessam dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O leão representa poder e realeza, lembrando-nos que nenhuma força pode vencer Deus. O boi simboliza trabalho e oferta, mostrando que Deus governa com justiça e entrega. O rosto humano reflete pensamento e percepção. Deus lidera com sabedoria profunda. A águia em voo, com visão aguçada e altura elevada, representa a visão ilimitada de Deus, que vai além do tempo e do espaço. Seus corpos, cobertos de olhos, simbolizam atenção constante. Nada está oculto ao Criador, e a presença dessas criaturas torna essa verdade evidente. Esses seres não apenas observam, eles expressam a natureza onisciente de Deus, servem como lembrete constante de que nunca estamos fora do seu olhar. Como perguntou o salmista: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 139:7. Sua principal missão é a adoração. Enquanto os anciãos representam os que foram salvos, essas criaturas vivas representam a mais alta ordem dos anjos, criadas com um único propósito: honrar a pureza de Deus para sempre. Elas não fazem perguntas nem pedidos, apenas proclamam a verdade imutável de que o Senhor é santo. Seu louvor constante não é repetição sem sentido, é o reconhecimento contínuo de uma realidade que nunca se apaga. Cada momento na eternidade revela um novo aspecto da santidade de Deus. Por isso, não há pausa ao redor do seu trono. No entanto, a adoração não é sua única função. Em Apocalipse 6, João revela que elas também participam dos juízos executados pelo Cordeiro ao abrir cada selo. Esses seres tomam parte na liberação da justiça divina sobre a terra. Quando o primeiro selo é rompido, um deles diz: venha e veja, e um cavalo branco aparece. No segundo selo, outro anuncia o cavalo vermelho, e assim por diante. Eles não apenas cantam, proclamam a chegada da justiça de Deus. Essa dupla função, adoração e juízo, mostra que a santidade de Deus não é apenas um sentimento. Ela se manifesta tanto no louvor quanto na justiça. Essas 4 criaturas são prova de que a verdadeira adoração sempre envolve retidão. Elas declaram a santidade de Deus enquanto cumprem ativamente a sua vontade. A posição delas ao redor do trono mostra o quanto estão próximas de Deus. Estão ainda mais perto que os anciãos, como se protegessem o próprio coração da sua presença.
No Antigo Testamento, os querubins estendiam suas asas sobre o propiciatório da arca, o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Da mesma forma, essas 4 criaturas vivas cercam o trono, lembrando-nos de que entrar na presença de Deus exige respeito e reverência. Não devemos nos aproximar dele de forma leviana. Somente o que é santo pode estar perto. Essa imagem nos convida a refletir com seriedade sobre como vivemos a nossa fé. No mundo de hoje, as coisas sagradas muitas vezes são tratadas com descaso. Mas essa visão mostra que o trono de Deus está sempre cercado por seres que nunca deixam de honrá-lo. Eles nos lembram que toda a criação, tudo o que simboliza poder, serviço, entendimento e grandeza, deve se submeter humildemente a Deus sozinho na ilha de Patmos. João vê que o trono do céu não está desprotegido. Está cercado por seres majestosos cuja presença desperta profunda reverência. Crentes que sofrem no mundo encontram consolo nessa visão. Ela mostra que o céu não está distante nem alheio. Esses seres poderosos fazem parte tanto da adoração celestial quanto da execução dos juízos de Deus. O trono de Deus é intocável, protegido por sua santidade e justiça. Se essas criaturas nunca param de proclamar sua pureza, como podemos fazer menos do que nos unir à adoração delas? Tudo ao redor do trono segue uma ordem perfeita. Cada criatura cumpre seu papel com propósito. Mas ao lado desses guardiões poderosos surge outra visão incrível, uma que continua a deixar leitores e estudiosos maravilhados. Rodas cheias de olhos, movendo-se junto ao trono flamejante. O mistério dos Ofanins, as rodas de fogo. Antes de continuar, se esta mensagem te encorajou ou inspirou, considere curtir, comentar e compartilhá-la. Inscreva-se no canal e, se quiser apoiar este trabalho, você pode clicar no botão Obrigado. Sinta-se à vontade para contribuir com o que puder ou até se tornar membro para que possamos continuar criando conteúdos reflexivos e inspiradores para você. Agora, de volta à visão. Justamente quando as 4 criaturas vivas pareciam além da compreensão, João, como os profetas antes dele, viu algo ainda mais impressionante. Ezequiel escreveu sobre rodas em chamas, cobertas de olhos, movendo-se em total unidade com os seres viventes. Essas não eram rodas comuns, estavam vivas, plenamente conscientes e ligadas diretamente aos movimentos do trono de Deus. Esses seres são agora conhecidos como Ofanins, as rodas que sustentam e seguem o trono celestial. Em Ezequiel 1,15, lemos: Enquanto eu olhava para os seres viventes, vi uma roda no chão, ao lado de cada um deles, junto ao ser de 4 rostos. Mais adiante, ele descreve as rodas como brilhantes como berilo, e cada uma parecia ser uma roda dentro de outra. Essa imagem complexa fala de algo misterioso, cheio de camadas e profundidade divina. Não são símbolos artísticos, são parte da própria realidade do reino de Deus. As rodas eram cobertas de olhos por toda parte. Esse detalhe não é apenas decorativo, é essencial para seu significado. Os olhos representam conhecimento, percepção e atenção. Os Ofanins simbolizam o conhecimento completo de Deus. Nada está oculto para ele. Nenhum lugar secreto, nenhum canto escuro, nenhum pensamento esquecido. Os olhos que cobrem as rodas mostram que cada movimento do trono acontece com total entendimento e sabedoria perfeita. Há outro detalhe marcante: as rodas podiam se mover em qualquer direção sem precisar virar. Para onde o espírito decidia ir, elas seguiam, movendo-se em harmonia com os seres viventes. Ezequiel 1,20 diz assim: Para onde o espírito desejava ir, os seres viventes iam, e as rodas os acompanhavam, pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Essa imagem tem um significado poderoso. O trono de Deus não está preso a um lugar.
Ele se move livremente e governa com total controle. É um sinal de que a presença de Deus preenche toda a criação. Seu reinado cobre o universo com movimento constante e sem limites. O profeta Daniel também teve uma visão do trono de Deus. Em Daniel 7:9, ele o descreve com rodas de fogo. Mais uma vez, vemos essa imagem repetida. O trono de Deus não está apoiado em pedra ou plataformas fixas, ele se move sobre chamas. Isso nos mostra que a glória de Deus não é passiva. Ela está viva, cheia de energia e sempre avança. Sua justiça consome a impureza e serve como base firme da sua autoridade. Nenhum reino da terra, por mais forte ou orgulhoso que seja, pode resistir ao avanço do trono de Deus. Assim, os ofanins não são apenas figuras estranhas ou simbólicas, eles refletem quem Deus é. Seus muitos olhos revelam sua consciência total. Seu movimento mostra que ele está em todos os lugares. Seu fogo revela sua força imparável. Eles são um retrato vivo de um Deus que tudo vê, está presente em todo lugar e reina com poder absoluto. O trono de Deus não pode ser limitado por lugar ou tempo. Essa verdade trouxe grande consolo ao povo de Israel durante o exílio. Ezequiel recebeu sua visão enquanto estavam cativos na Babilônia. O templo em Jerusalém havia sido destruído, e muitos temiam que a presença de Deus tivesse se perdido para sempre. Mas quando Ezequiel falou de um trono com rodas que se movia em todas as direções, sua mensagem foi clara. Deus não está preso a um templo nem limitado por muros. Sua glória viaja, até mesmo para terras estrangeiras e lugares de sofrimento. Essa mesma verdade ecoou para a igreja primitiva em tempos difíceis. João, isolado na ilha de Patmos, viu o mesmo trono em movimento. Os ofanins eram a prova de que Deus não os havia abandonado. Sua autoridade alcançava todos os cantos do mundo. Mesmo os impérios mais poderosos, que pareciam invencíveis, desapareciam diante do poder eterno de Deus. Os ofanins também nos ensinam sobre a ordem celestial. Embora parecessem complexos, rodas dentro de rodas, não havia confusão. Cada parte se movia com exata sincronia, como se um projeto perfeito estivesse por trás de tudo. Isso nos mostra que o governo de Deus não é caótico nem incerto. Cada ação tem um propósito. Mesmo quando o mundo parece fora de controle, o plano perfeito de Deus mantém tudo no lugar. O mistério dessas rodas aponta para sua sabedoria. Enquanto os anciãos e as criaturas vivas revelam lados de Deus com os quais podemos nos identificar, como adoração, serviço e justiça, os ofanins permanecem envoltos em mistério. Eles nos lembram que há aspectos da majestade de Deus que estão além da compreensão. Não são para serem explicados, mas sim honrados com profundo respeito. Essa visão nos abre os olhos para algo mais profundo. O trono de Deus é o verdadeiro centro de tudo, não porque está fixo em um lugar, mas porque reina sobre toda a criação, em todos os lugares. O tempo todo, ele se eleva acima de todas as coisas, coberto por olhos incontáveis que nada deixam escapar. Se os anciãos e as criaturas vivas já despertam reverência, o mistério atinge seu ponto mais profundo com a aparição dos ofanins. É a partir desse trono vivo, sustentado por rodas em chamas e cheio de olhos, que João começa a compreender a autoridade total do Criador. Mas a visão não termina aí. Ao focar no brilho do trono, ele vê relâmpagos, ouve trovões e vozes ecoando. Isso mostra que o trono é mais do que um lugar de adoração. É a própria fonte de justiça e juízo sobre toda a terra. O trono de Deus, o verdadeiro centro de todas as coisas. Depois de nos mostrar os anciãos, os seres viventes e as rodas flamejantes, João volta a atenção para o coração da visão, o próprio trono. Tudo o que ele descreveu até agora gira em torno desse ponto central. O trono
É o que mantém todas as coisas unidas. Ele dá direção, estrutura e sentido a tudo que existe. Não é apenas um símbolo de autoridade, é o próprio coração do universo, onde o louvor, a justiça, a graça e o juízo têm início. João vê relâmpagos, vozes e trovões saindo do trono. Essa cena lembra o que aconteceu no Monte Sinai, quando a presença de Deus fez a montanha tremer. Apocalipse 4:5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele havia 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essas imagens poderosas nos lembram que o trono de Deus nunca está em silêncio. Ele está sempre cheio de poder. Cada estrondo, cada raio, cada som é um sinal de que o Rei está presente e reinando. Seu trono representa majestade, mas também juízo. A tempestade ao seu redor mostra que sua presença nunca é algo comum. Deus é separado e sua santidade é revelada por essa manifestação impressionante de energia que move o céu e a terra. As vozes que João ouve provavelmente são os próprios comandos de Deus. Palavras divinas vindas do centro da eternidade, moldando o curso da história. Assim como no Sinai, quando a lei foi dada com trovões e fogo, os sinais aqui não são decorativos. Marcam o lugar onde as instruções eternas são proclamadas. Outra imagem chama a atenção de João. Um mar semelhante ao vidro, brilhante e liso como cristal, se estende diante do trono. Isso nos lembra da grande bacia de bronze no Templo de Salomão. Mas agora é mais do que um objeto ritual. Esse mar de vidro representa clareza, pureza e o fundamento firme e inabalável do reino de Deus. Sua superfície calma e transparente mostra que nada obscurece a visão de Deus e nada abala seu governo. É como se toda a criação estivesse aberta diante de Deus, nada escondido, nada obscuro. Cada detalhe é visível, como um reflexo num espelho sem falhas. Nenhum segredo permanece oculto diante da luz dessa visão celestial. João também vê 7 chamas ardendo diante do trono. São os 7 Espíritos de Deus. Esse detalhe revela a plenitude do Espírito Santo presente ali na sala do trono. O Espírito está ativo em toda a adoração e em cada parte do juízo de Deus. O trono não é apenas o assento do Pai. É o centro onde as 3 pessoas da Trindade estão em ação. O Pai reina, o Filho aparece como o Cordeiro e o Espírito Santo se move em totalidade. O trono não é apenas um lugar onde Deus se assenta, é a fonte que mantém tudo unido. O profeta Isaías descreveu algo semelhante quando escreveu: vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua roupa enchia o templo. Isaías 6:1. A visão de João confirma que esse mesmo trono, revelado há tanto tempo, continua ali, imutável, glorioso e cercado por louvor eterno. Para os cristãos do primeiro século, que enfrentavam pressão e violência por parte de Roma, essa visão trouxe um encorajamento poderoso. Lembrava-lhes que César não estava no comando do mundo. A força militar, os sistemas políticos e os líderes dos impérios não eram os verdadeiros senhores da história. O verdadeiro centro de tudo está acima, no céu, onde o trono de Deus permanece intocado. Essa é a mensagem que João transmite. Mesmo quando a vida parece caótica, o céu não está em confusão. Cada som, cada clarão, cada movimento ao redor do trono declara que tudo ainda está sob o controle de Deus. Esse trono é onde justiça e misericórdia se encontram. É o lugar onde o Cordeiro se aproxima para receber o rolo selado e começar a quebrar seus selos, trazendo juízo ao mundo. Mas repare na ordem dos acontecimentos. Antes de qualquer selo ser aberto, antes de qualquer juízo começar, há adoração. Isso não é por acaso, mostra o plano perfeito de Deus. Seu governo começa não com punição, mas com louvor e o reconhecimento da sua santidade. Misericórdia e juízo estão lado a lado no trono. Essa ideia vai contra o pensamento comum.
No nosso mundo, o poder costuma estar em prédios de governo, tribunais reais e sistemas políticos que mudam. Mas João nos apresenta outra visão. O verdadeiro centro da história, a verdadeira sala de comando, não está na terra, está no céu. Tudo o que acontece no mundo é moldado pelo que ocorre nesse trono eterno. É ali que o destino das nações é decidido. É ali que o início e o fim de cada vida são conhecidos. É desse lugar que o tempo e a eternidade são conduzidos pela mão do Todo-Poderoso. À medida que a visão continua, fica claro que o trono nunca está sozinho. Ele é cercado por seres que refletem algo único sobre Deus. Além dos anciãos, dos querubins e das rodas misteriosas, a cena começa a revelar algo mais profundo. Uma conexão entre esses seres celestiais e os atributos divinos que representam. No centro está o trono, mas cada figura ao redor dele ajuda a expressar algo da natureza eterna de Deus, compreendendo o significado dos seres celestiais. Nessa visão, nada é aleatório. Tudo ao redor do trono tem um propósito. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os ofanins são mais do que formas fascinantes, são mensagens vivas, símbolos que revelam verdades profundas sobre quem Deus é. O livro do Apocalipse não apresenta esses seres como enfeites ou detalhes de fundo. Eles agem como sinais visíveis do caráter de Deus. Através dos anciãos, vemos o povo redimido de Deus, a igreja vitoriosa. Suas vestes brancas representam justiça, suas coroas mostram honra e seus tronos provam que Deus cumpriu sua promessa. Seu povo agora reina com Cristo. Isso aponta para a graça e fidelidade de Deus. Ele transforma o que estava quebrado em algo eternamente glorioso. Através dos 4 seres viventes, aprendemos sobre a santidade de Deus. Essas criaturas representam diferentes aspectos da criação: poder, serviço, inteligência e a capacidade de se elevar. Cobertas de olhos e adorando sem cessar, elas mostram que a santidade de Deus alcança todas as áreas da vida. Não há canto onde sua pureza não chegue. Quando clamam Santo, 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 não estão apenas dizendo que Deus é bom ou puro, estão proclamando que Ele é diferente de tudo, completamente separado. Esses seres nos ensinam que a verdadeira adoração começa com o entendimento de quem Deus realmente é. Depois vêm os ofanins, rodas vivas, cheias de olhos e sempre em movimento. Através deles, entendemos a soberania de Deus. Essas rodas se movem em todas as direções sem precisar virar. Sua percepção e movimento mostram que Deus reina com visão completa, sem limites de lugar ou cultura. Para onde o Espírito conduz, elas seguem. Isso nos ensina que a autoridade de Deus não está presa a um único lugar. Seu governo não é estático. Ele se move, age e preenche todo o universo com propósito e poder. Quando damos um passo atrás e olhamos para a imagem completa, vemos algo extraordinário. O céu não é aleatório. Ele é estruturado para revelar quem Deus é em todos os sentidos. Os anciãos nos mostram o poder da redenção. Pessoas salvas pela graça, agora feitas reais. Os seres viventes refletem a criação completamente rendida a um Deus santo. Os ofanins revelam o poder imparável que mantém tudo unido sob o governo de Deus. Cada grupo tem um papel e juntos proclamam a glória daquele que está no trono. É como se o próprio céu fosse desenhado para nos dar uma imagem clara da natureza de Deus. Essa realidade celestial nos lembra que adorar não é apenas rotina ou tradição. É uma resposta profunda a quem Deus realmente é. A igreja canta porque foi resgatada. Os anjos louvam porque veem a santidade de perto. As rodas giram porque o Espírito de Deus está guiando toda a história. Todos esses elementos se combinam para nos mostrar que o trono é tanto o centro da adoração quanto o centro da autoridade divina.
A forma como os seres celestiais se relacionam também carrega significado. Quando as criaturas vivas adoram, os anciãos respondem lançando suas coroas. Isso mostra como a igreja reage ao louvor constante da criação. As rodas se movem em sincronia com os seres viventes, revelando que as ações de Deus no mundo acontecem junto com a declaração da sua santidade. Não há conflito nem desacordo. Tudo no céu se move em perfeita harmonia diante do trono. Isso contrasta fortemente com a vida na terra, onde os reinos são divididos, governos caem, e até o povo de Deus luta para permanecer unido. Mas no céu não há divisão. Cada ser conhece seu lugar e cumpre seu papel com perfeição. Essa diferença nos ensina algo importante. A plenitude do reino de Deus será marcada por unidade perfeita, algo que só acontece diante do seu trono. Há muito tempo, os profetas tiveram vislumbres dessa verdade. Isaías viu o Senhor exaltado e ouviu os serafins clamarem sobre a santidade de Deus. Ezequiel viu as rodas de fogo e o trono em movimento com autoridade. Daniel viu o ancião dos dias e um rio de fogo fluindo da sua presença, simbolizando justiça. Agora, na ilha de Patmos, João reúne todas essas imagens. Ele mostra que cada visão veio do mesmo Deus, revelado de formas diferentes, mas sempre em perfeita unidade. E essa unidade nos conduz a Cristo. Ele está no centro de tudo o que João vê. Os anciãos se curvam diante dele e depositam suas coroas aos seus pés. É por causa do sacrifício de Jesus que o cântico da redenção pode ser entoado. É sua autoridade que abre o livro selado e traz o juízo. O significado de todos esses seres celestiais só se torna claro quando percebemos que todos apontam para o Cordeiro que foi morto e que agora vive para sempre. Essa visão do trono não é apenas uma cena bonita, ela traz uma mensagem com profundo significado. Ela nos diz que a igreja tem um futuro, que a criação tem direção e que o universo está sob o governo de um Deus que vê e compreende tudo. Não há acidente nem desordem em seu plano. Cada ancião, cada criatura, cada roda confirma que a ordem de Deus é perfeita. Mas o livro do Apocalipse não termina com um retrato do céu. O trono e os seres ao seu redor têm um propósito maior: mostrar como essa realidade deve moldar a maneira como vivemos. Se o céu é marcado por unidade, adoração e submissão a Deus, então como a igreja deve viver aqui na terra? Essa é a pergunta que a visão nos coloca. O chamado do céu por meio de João. João não recebeu essa visão apenas para admirá-la. Era uma mensagem a ser compartilhada. Sozinho em Patmos, ele foi chamado para falar a uma igreja que sofria. O verdadeiro poder não pertence a Roma, nem a nenhuma autoridade humana. O poder real pertence àquele que está no trono. Cada imagem que João compartilha, os anciãos, as criaturas, as rodas flamejantes, o mar como vidro, os relâmpagos, aponta para essa verdade. Nossas vidas devem ser moldadas pela realidade do trono de Deus. A primeira resposta que essa visão exige é a adoração. No céu, tudo está unido em honrar a santidade e a glória de Deus. Não há orgulho, nem conflito, nem distrações. Os anciãos lançam suas coroas, as criaturas vivas nunca param de louvar, e as rodas se movem em sintonia com o Espírito. O que João vê é um universo em perfeita ordem, onde cada ser vive seu verdadeiro propósito em plena harmonia. Isso confronta nossos próprios corações, que muitas vezes buscam reconhecimento e importância pessoal. Em vez disso, somos convidados a devolver todo louvor e honra àquele que nos criou. Como diz Apocalipse 4:11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas. A segunda mensagem é sobre perseverança. Os 24 anciãos não surgiram do nada. Eles representam a igreja fiel, aqueles que suportaram provações e permaneceram leais a Cristo.
Suas vestes e coroas são o resultado de promessas cumpridas. Jesus recompensando os que permaneceram firmes e não o negaram. Para João, exilado e sozinho, e para os cristãos espalhados pelo Império Romano que enfrentavam dificuldades, essa visão confirmava que perseverar na fé nunca é em vão. O céu já honra os que venceram, e os que ainda sofrem fazem parte da mesma esperança eterna. Terceiro, a visão nos chama a confiar. As rodas, os ofanins, nos mostram que o trono de Deus está sempre em movimento. Não está parado. Está cheio de olhos e fogo, conduzido pelo Espírito mesmo quando a vida parece caótica e instável. Há um padrão divino sustentando tudo. Essa verdade traz paz. Como diz o Salmo 103:19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Nenhuma decisão de governante, nenhuma guerra, nenhuma crise pessoal pode desfazer o que já foi decretado a partir daquele trono. A quarta mensagem é um chamado à santidade. As criaturas vivas que clamam Santo, Santo, Santo dia e noite nos lembram que a vida diante de Deus não pode ser vivida de qualquer jeito. O mesmo Deus que recebe louvor incessante também chama por um coração limpo e rendido. Essa santidade não se trata apenas de regras ou bom comportamento. Trata-se de ser transformado à semelhança de Deus, algo que só acontece por meio do que Jesus, o Cordeiro, fez por nós. Quinto, essa visão nos chama à esperança. O trono não é apenas o lugar onde os julgamentos são decididos, é também onde as promessas são lembradas. O arco-íris ao redor do trono, brilhando como esmeralda, nos remete ao símbolo da aliança de Deus com a humanidade, mesmo com relâmpagos e trovões ao redor, a misericórdia ao lado da justiça. Para os primeiros cristãos, cercados de medo e oposição, essa imagem lhes dava coragem para continuar. Para os crentes de hoje, esse é o nosso alicerce. A história não termina em confusão. Ela termina na vitória de Cristo. A visão do trono nos conduz a uma verdade final. Tudo gira em torno de Jesus. Ao longo do livro do Apocalipse, ele é o Cordeiro que foi morto e agora vive para sempre. Só ele é digno de abrir o livro, quebrar seus selos e cumprir o plano de Deus. Sem ele não haveria louvor dos anciãos, nem vitória para os fiéis, nem justiça contra o mal. Tudo na sala do trono gira em torno do Cordeiro. Isso nos lembra que o cristianismo não é construído sobre imagens distantes ou ideias vagas. Ele se apoia na obra real e consumada de Jesus, que deu sua vida para redimir pessoas de todas as culturas, línguas e nações. Essa última parte da visão também é um convite pessoal, um chamado à rendição. Se todo o céu se ajoelha diante do trono de Deus, como podemos permanecer passivos? Se os anciãos retiram suas coroas, se as rodas queimam com fogo, se as criaturas clamam santo para sempre, então cada coração humano é chamado a responder. A visão exige uma decisão. Ou nos rendemos ao Cordeiro, ou permanecemos fora do círculo da adoração. João recebeu essa revelação poderosa em Patmos, não para satisfazer curiosidade, mas para despertar a igreja para seu propósito. Essa mesma missão continua viva hoje. O mundo em que vivemos é incerto, mas o trono de Deus permanece firme. Podemos enfrentar provações, mas já estamos representados no céu. Podemos nos sentir fracos, mas pertencemos a uma ordem eterna onde tudo aponta para a glória de Deus. E se o trono realmente é o centro do universo, então nossas vidas só fazem sentido quando giram ao redor dele. O que João viu não é apenas um vislumbre do que está por vir. É a realidade espiritual que já sustenta nosso presente. O convite é claro: viva como alguém que pertence ao trono. Adore como alguém já redimido e caminhe com confiança, sabendo que a dor e o sofrimento desaparecerão diante daquele que reina para sempre.
É desse trono que o restante do livro do Apocalipse se desenvolve. Os selos, as trombetas e as taças. Mas antes de todos esses eventos acontecerem, a mensagem já está clara. O trono é central e somos chamados a viver hoje como parte desse reino eterno. No centro de tudo o que João descreve, anciãos, criaturas vivas, rodas de fogo, relâmpagos, trovões e adoração sem fim, há uma verdade que sustenta tudo. Jesus Cristo é o foco da glória do céu, Ele é o Cordeiro que morreu e agora vive para sempre. Por causa do seu sacrifício, os anciãos podem cantar. Por causa dele, a igreja é coroada. A adoração flui porque ele é digno. As rodas se movem porque ele comanda a história. E as criaturas vivas nunca param porque sua santidade nunca termina. O trono é magnífico, mas o Cordeiro é o centro de tudo. Sem Jesus, não há louvor, nem salvação, nem futuro. A visão de João só faz sentido à luz da morte e ressurreição de Cristo. Por meio dele, o céu e a terra se unem, o tempo e a eternidade se encontram. Um povo foi formado para dar glória a Deus. O que João presenciou não diz respeito apenas ao que está por vir, fala do que já molda a vida de todos os que se entregaram ao Filho. É por isso que essa visão não é apenas algo para ser observado, é algo que exige resposta. Se o céu se curva diante do Cordeiro, como podemos ficar indiferentes? Esse é o chamado que ecoa do próprio trono. Viva rendido a Jesus, reconhecendo-o como Senhor, Redentor e Rei eterno. Se hoje você sente o desejo de voltar para Jesus depois de ter se afastado, ou se está pronto para começar uma nova vida no caminho da salvação eterna, abra seu coração e diga com fé verdadeira: eu te recebo, Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Ele, escreva amém nos comentários abaixo. Essa única palavra é mais do que uma declaração. É uma forma de compartilhar essa mensagem com outros, para que mais corações descubram a esperança, o perdão e a nova vida que há no Cordeiro. Que cada parte dessa visão que João teve em Pátimos nos lembre de uma verdade poderosa. O trono não está vazio. Cristo está nele. E o dia virá em que todo joelho se dobrará diante dele. Até que esse dia chegue, vivamos como povo do seu reino, mantendo viva a esperança, caminhando pela fé e ansiando pelo momento em que estaremos diante daquele que é o único digno de abrir o livro e quebrar os selos. Obrigado por estar aqui hoje. Até a próxima. Mantenha seus olhos no trono e seu coração rendido ao Cordeiro.